O México, durante 1876 a 1911, sofreu uma ditadura por Porfírio Dias. Ocorreu uma Revolução Mexicana para quebrar essa ditadura, e o lema dela era Tierra y Libertad. O México, depois disso, ficou com uma política muito estável, sempre indo do capitalismo para o socialismo com ideologia comunista. De 1846 a 1848, o México e os Estados Unidos entraram em conflito por questões de território, onde os Estados Unidos queriam ampliar suas fronteiras. Neste conflito, os Estados Unidos capturou bandeiras mexicanas que tinham um extremo valor nacional para o México. Este conflito denominou-se Guerra Mexicano-Americana. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha afundou um navio petroleiro mexicano que estava na costa dos Estados Unidos. Isso fez com que o México apoiasse os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, o que fortaleceu os laços desses dois países. Durante a Segunda Guerra Mundial, o México e os Estados Unidos estabeleceram uma relação de ajuda, onde o México apoiava os Estados Unidos na guerra e os Estados Unidos enviavam suplementos em forma de dinheiro, alimentos e armas para o México. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, iniciou-se a Guerra Fria, onde o mundo encontrava-se bipolarizado entre as duas maiores potências da época, que era a União Soviética e os Estados Unidos. E ambas defendiam suas ideologias, a qual a União Soviética era o comunismo e a dos Estados Unidos era o capitalismo. O México só apoiou os Estados Unidos no começo da Guerra Fria, onde ele até participou da OTAN. O México parou de apoiar os Estados Unidos na Guerra Fria, pois, no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos parou de enviar suplementos ao México, o que cortou as relações entre os países. O fato de que os Estados Unidos não enviavam mais suplementos para o México tornou o México dependente, o que afetou os trabalhadores mexicanos. O México, depois de quebrar seus laços com os Estados Unidos, adotou uma doutrina chamada Estrada, onde se neutralizava no conflito entre o comunismo e o capitalismo. Nessa doutrina, falava que cada país é responsável pelos seus próprios problemas, o que foi meio contraditório, já que o México foi o único país que ajudou Cuba durante a Revolução Cubana. O México ajudou Cuba porque serviu de ponte para quem queria sair do país. Então as pessoas iam para o México e pegavam um avião até a Europa. E essa foi resumidamente a atuação do México na Guerra Fria. Em 1994, o México e os Estados Unidos fizeram um acordo onde suas barreiras alfandegárias foram tiradas, tendo assim uma livre circulação de mercado. As consequências disso é que o México se tornou extremamente dependente dos Estados Unidos, até os dias atuais. O triunfo do capitalismo da Guerra Fria trouxe um desenvolvimento grande para o mundo.